Olá, sou Ediana Boeri e eu, Lara Moraes. Bem-vindos a mais um Chama na Botina. Mais um programa que conecta a cidade ao campo e o campo à cidade. Mais um Chama na Botina e hoje nós estamos aqui com um estúdio repleto, né, Lara? Hoje tá lotado. Hoje o negócio tá bonito aqui e temos um convidado também à distância. Então hoje estamos aqui com convidadas diretamente do estúdio aqui de Balsas, aqui da sede da ProSoja, Rede Agro Mulher Mais e Sim de Balsas, e com o Ed que tá falando com a gente. Ed, você tá falando de São Luís, é isso mesmo? Estou em São Luís, Maranhão. Olha, coisa boa. Meninas, muito bem-vindas. Obrigada por terem aceito o convite, né? Por estarem aqui com a gente. Apresentar aqui. Vou começar pela Lindete, né, Lara? Vamos começar pela dona do negócio, como diz a história, né? Vou começar. E hoje eu tô sabendo que ela estamos inclusive comemorando, então assim, Lindete, obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. Gostaríamos que você se apresentasse. Conte seu nome, conte sua história pra gente, como é que veio essa história aí desse trabalho. Conta pra gente, quem que é você? Bom, a nossa corretora completa hoje 10 anos, a Cordial Agro, e a gente entrou meio que veio caindo assim de paraquedas, né? Mexendo com o seguro e tomou gosto pela coisa. Nós estamos 10 anos no mercado, temos o foco no agronegócio, mas a gente trabalha com pessoa física, jurídica também, em todos os ramos de seguro. Mas assim, fora o seguro, quem é a pessoa Lindete? A Lindete é uma pessoa casada, mãe de 5 filhos, 5 homens, sou cearense, já estou no Maranhão há 30 e poucos anos, e Balsas 30 anos. 30 anos também de Balsas. É um chãozinho do Balsas. Uhum. É um todo dia que a gente conhece essa dois A invasão é 5 meninos. Mais uma vez tem 10 meninos. Mais uma. Olha que a corretora só trabalha mulher. Pra compensar. São 5 mulheres lá. 10 filhos mesmo. Chega cheia a corretora. Limpeza, tudo de perfume. Coisa boa. E a Raquel? Prazer, boa tarde, meninas que vão estar aí nesse momento assim, tão especial. Agradecemos a corretora hoje fazendo 10 anos, né? Eu estou há 4 anos trabalhando na corretora, na Cordial Agro, sou mato-grossense, lá de Rio Brilhante, estou há 8 anos aqui em Balsas e sou muito grata por tudo que Balsas nos proporcionou para minha família e a Cordial Agro também. Mas você tem outros afazeres fora da Cordial também, né? Eu tenho um hobby que eu amo muito, que é mesa aposta. Amo trabalhar com mesa aposta também, que é umas coisinhas que eu faço assim de coração. Eu acho que a mesa aposta, através da mesa aposta, a gente concretiza muito a memória afetiva da família, de amigos. Então, para mim é um prazer também estar trabalhando com mesa aposta. É por isso, né? A Lindete falou antes a história de como é que é, lá é tudo organizadinha, as meninas e tal. Aí você ainda vai pegar os hobbies da equipe. Tudo soma pra um show, né? É uma equipe que soma, na verdade. Faz uma coisa, Raquel chega. Não é assim, tem que arrumar assim. É bom, né? E o bom que a gente vai aprendendo, todo mundo vai aprendendo junto. Sim, com certeza. Não, e é um assunto que eu acho assim super interessante, delicado, sabe, Raquel? Eu, na época da pandemia, eu fiz até uma live com a Majusa para a fraternidade a respeito disso, né? Que é esse carinho que uma mesa aposta faz. Proporciona, né? Então, ela é totalmente. Você pode fazer um ovo frito com pão francês, aparece o sabor, fica diferente. Bem que eu amo ovo frito com com cuscuz. E a mesa aposta sempre traz na memória para minha família o momento que Jesus esteve aqui na Terra, né? O último ato dele foi sentar na mesa com os discípulos. Então é muito importante isso, a gente ter um tempo para a família, sentar com a família, proporcionar esses momentos, porque Jesus nos ensinou. E o ato de ensinar é uma forma de amor, transmitir amor. Então acho muito importante isso. Exatamente. E o nosso, não menos importante, mas o único homem junto com esse quarteto, será que ele vai conseguir falar hoje?
a gente vai deixar, né? Pois é, presente. Hoje a disputa aí vai ser grande. Bom, boa tarde, pessoal. Boa Eu tarde. sou mais Cimento Serra, mas pode me chamar de Ed, tá? Que até prefiro. Todo mundo tá me ouvindo muito bem. Sim, tudo certinho. Pronto. Chamo Ed, trabalho na MAF. Estou trabalhando na MAF já basicamente vai fazer 9 meses, mas eu já estou no ramo de seguros em torno de 13 anos, tá? Vou fazer 13 anos agora, esse ano faz 13 anos que eu estou nesse ramo de seguros. Gosto muito, né? Eu comecei minha vida em seguros, numa pequena brincadeira, né? Vendendo seguros, brincando numa concessionária, e acabou pegando essa brincadeira uma coisa muito séria. Estou nessa grande companhia, vou fazer agora 9 meses. E estamos aqui para a gente somar um pouquinho, contribuir um pouquinho com esse bate-papo, porque eu tenho certeza que apesar de um único homem, vai ser bem descontraído. A gente vai te dar uma senha para você pedir para falar. Levantar a mão. Nós somos democráticas. Ai, mas que bacana. Olha, quando a gente até conversou ali, Lara, falando assim, a gente está sempre, né, pensando na questão dos temas. E aí, naquela oportunidade que nós tivemos, inclusive, lá no escritório, né, a gente fala sobre seguro, né? Então, assim, quando a gente fala de seguro, é um tema que eu comparo o seguro igual ao plano de saúde, né? Que é aquela coisa que você tem sem querer ter e tem, paga e não quer usar. De preferência, no fundo, não usa. É uma prevenção, né? né? Tem. E aí, assim, foi interessante porque a gente acaba indo até pesquisar, né? E, assim, é um tema muito antigo, né? É um negócio, assim, eu não imaginava que fosse tão antigo. Eu pensei assim... As caravanas saíram do deserto. Ai, gente, o negócio é velho. É, velho. O serviço já segurava as Já segurava as camelas. Exatamente, né? Ou seja, é antes de Cristo, Antes de já Cristo. se... Já se falava em seguro. E dos roubos que tinham, né? Uhum. Mesopotâmia, Idade Média. E os roubos que ocorriam no deserto. E muitas invasões Só também. invasões dá País, pra proteger. Isso aí. país invadindo o outro e tomando, porque foi assim que se conquistou o mundo, né? Se eu não tenho, eu vou tomar de quem tem. Automaticamente tem. Porque o meu país é mais forte. Mas fala para nós assim, no universo agro, vocês atendem Balsas e região, ficam exclusivamente em Balsas, porque a gente sabe que a maioria das propriedades não são no município de Balsas, né? No universo agro que a gente trabalha, nós temos o Brasil todo. A gente tem clientes no Mato Grosso, tem cliente no Acre, temos cliente do Goiás, Opa. muito Nordeste, muito lugar, né, Raquel? Os frotas de carros fora de Balsas e então também seguro de vida, Seguro empresarial. seguro empresarial, todo mundo, é global, né? Sim, Seguro global, sim. tem de todo mundo. As empresas que trabalham como seguradoras, de modo geral, elas são, vamos dizer assim, internacionais? Ou temos empresas que também atuam só no mercado, por exemplo, brasileiro? Não, nós temos seguradoras que são multinacionais e também brasileiras. Uhum. Mas no caso, por exemplo, a MAP, por exemplo, ela é internacional. Nacional, A Porto já é brasileira. A Porto é brasileira. Tá interessante, tá aí, porque assim, às vezes a gente pensa, né, em seguro, às vezes é um negócio tão grande que aí você já pensa numa coisa às vezes mais global mesmo, né? E a Porto Seguro é uma empresa também muito reconhecida dentro do mercado brasileiro, né? Então é interessante isso. Até para as pessoas entenderem que realmente nós temos no mercado brasileiro muita oferta, né? E no caso da Mafre, ela é internacional, atende o mercado brasileiro em diversos tipos de seguro também. Vou perguntar para o Ed, né, para ele falar, né? Comenta para mim, Ed, na história da Mafre nos seguros também. Pronto, vamos lá. A MAF ela é internacional, uma seguradora global. Tá? A gente está no Brasil desde 1992, ou seja, são 32 anos que a gente faz parte como seguradora no Brasil. Ela tem mais de 100 países em seguro,
Tá? A seguradora está participando em mais de 100 países e tem também nos 5 continentes. Então, é uma seguradora grande, tá? É uma seguradora espanhola, ela é internacional, muito grande, global. E hoje, nosso portfólio de seguros ativos, hoje tem em torno de 103 produtos ativos que a Mafre tem, né, em todo o mundo, né, ativos 103 produtos. Então, só complementando o que a Linete falou, realmente a Mafre ela é internacional, né, e como tem outros seguradores que são brasileiros. E até quero explicar um pouquinho, pegando esse gancho, que tem muita gente lá que não conhece, que é, por exemplo, o que é a diferença entre seguradora e corretora? Porque tem muitas vezes as pessoas, os clientes finais, eles dizem assim, eu vou ligar para minha seguradora, né? Mas no caso é a corretora. Porque a Mafre, ela defende e sempre vai defender essa bandeira que seguro só com corretor de seguros. A gente não faz venda direta. Por isso que quando a gente agendou esse bate-papo, eu disse, a Linete vai estar presente porque faz parte da gente, né? A Linete, para chegar na Mafre, passa por Cordialaga, passa por essa grande equipe que é a corretora de seguros. Então, a corretora de seguros é o que faz captar o cliente, é que traz a porta de entrada para apresentar a Mafre e outras diversas companhias que tem no mercado. Sim. Então, a importância do corretor de seguro é essa. É ele que vai conhecer o cliente, vai conhecer a necessidade do cliente, o que o cliente está precisando, se é um seguro vida, se é um seguro automóvel, se é um seguro de máquinas. Então, é o corretor de seguros que conhece a fundo. E aí, depois que ele conhece esse cliente, ele apresenta para a seguradora. Tem uma seguradora que o preço está excelente, tem um atendimento muito bom, tem um know-how, tem um market share no mercado muito grande, é internacional, e aí vai fazer todo aquele marketing japonês. Então, o corretor de seguros, ele sempre vai ser extremamente importante para o segurador. Então, a gente não faz venda direta. Então, por isso que o corretor de seguros hoje, ele é tratado, vamos dizer assim, a gente trata ele no colo, a gente carrega o corretor de seguros. Mas a observação que é interessante também de das seguradoras, mas a Mafre tem esse perfil de que após a corretora apresentar o cliente para a Mafre ela zela pelo cliente, ela fideliza o cliente, nas renovações ela tenta oferecer o melhor para que o cliente continue ali com a Mafre, continue junto com o seguro. Eu acho muito interessante também essa relação de seguradora, mesmo assim, não conhecendo pessoalmente o cliente, mas eles têm esse cuidado de a fidelidade com o cliente. Até porque vocês lidam com, como a Ediana falou antes, a gente faz o seguro por uma questão realmente, porque é um bem grande, né? Um carro, uma moto, um maquinário, e de preferência que a gente não precise usar, porque não deixa de ser um incômodo, né? Você tá com o maquinário quebrado, o teu carro batido, alguma coisa nesse sentido. Mas quando você passa por isso, por esse sinistro, alguma coisa assim, e que a seguradora te dá um retorno imediato, ela vem, ela faz, ela pega, ela te entrega o serviço que ela prometeu, aí você fala, cara, ainda bem que eu fiz. Exatamente. Né? Porque eu falo sempre o seguinte, é caro o seguro? Talvez, mas se você parar para pensar que aquele bem é um bem, vamos falar de um maquinário que passa da casa dos 6 dígitos, não é uma coisa que você vai ter para tirar do teu bolso assim de imediato, né? Então a questão, nesse sentido, o seguro vale muito a pena. Eu queria até fazer um contexto, né? Quer dizer, a gente tem um cenário, né, atual, inclusive, que tem várias questões, né? Mas assim, até por uma questão de contexto atual, né? Essa questão dessa situação que envolve, por exemplo, o Rio Grande do Sul, né? A gente tem aí um cenário caótico, né? Com perdas de imóveis, né? Tem gente que perdeu absolutamente tudo, né? Vai recomeçar do zero. Nesse tipo de situação, a gente sabe que, de modo geral, e aí até é interessante a participação de vocês, exatamente para até trazer isso talvez em números, assim, mas assim, o mais comum é a gente fazer realmente o seguro de equipamentos, né, de automóveis, né, essa coisa assim, são bens móveis mesmo, né. Dos imóveis, eu não sei se é percepção, mas a gente faz menos, né?
Mas nessas situações que envolvem tragédias como essa do Rio Grande do Sul, em relação ao seguro, como que funciona esse acionamento? Ele é o mesmo formato do acionamento de uma batida de carro normal, por esse cenário de vamos falar assim, né, quase guerra, né, porque assim é uma tragédia realmente. Mas assim, o procedimento que essas pessoas vão adotar em relação ao seguro é o mesmo de uma situação corriqueira? Quando ocorre isso, geralmente as companhias elas se unem, né? Eu vi semana passada, até eu coloquei no meu story do Instagram, todo mundo se uniu e assim, eles prorrogaram boletos, eu vi que mandaram barcos, né, Ed? A Mafra, inclusive, foi uma das primeiras que manifestou em ajudar, então assim, eles agilizam as assistências, eles agilizam muita coisa, entendeu? Então assim, é uma situação diferente que eles tratam. É uma calamidade, elas tratam diferente. Foram lá, a Porto, a Mafra, Bradesco, Tóquio, HDI, todo mundo se juntou, estão lá ajudando. Cada pólice é individual, né? Sim, cada cliente tem sua pólice individual que contrata suas coberturas. Mas no caso, assim, igual esse, que é uma calamidade, eu acredito bem, igual, por exemplo, a MAP, eles deram oportunidade de renovação, né? Todas as apólices que estão vencendo nesse período não vão ser consideradas canceladas por falta de negociação ou por pagamento. Então, são casos que são analisados, que tem que ter esse afeta, esse olhar diferente, né? Mas, porém, cada pólice tem a sua cobertura, tanto seguro de vida, se, por exemplo, seguro de vida, você tiver lá a contratação de cobertura, auxílio familiar, né, funerária. Então, são todos casos analisados que acredito que a seguradora agora, daqui a uns dias, vai ter muito trabalho para em relação a esse olhar. Com certeza. Né, pode complementar. E deixo também bastante claro, para a população, para a sociedade em geral, que acidentes e catástrofes para acontecer não avisa, né? Não avisa. Não agenda um calendário de dizer, olha, amanhã vai acontecer uma enchente lá no Rio Grande do Sul. Sim. Não vai. E aí que entra o seguro, aí que entra a importância do seguro, que é na hora do acidente, de algo que você não está esperando, do imprevisto, com aquela cobertura contratada, de acordo com o que ocorreu, aí a companhia vai lá e tenta dar assistência, tem todo o sinistro que a gente pode estar indemnizando. Então o seguro serve para isso, porque muita gente hoje quando compra um veículo, a primeira coisa que pensa, quero fazer o seguro do carro. Aí ele já diz, eu comprei um veículo, é um bem que eu lutei para ter esse sonho, que é meu objetivo, é ter esse carro, eu quero fazer o seguro. Mas ele tem a casa. Sim. Será que ele pensou em fazer um seguro da casa? Residencial, ele já teve a casa antes desse carro, provavelmente. Muitas pessoas têm a casa antes, né? Aí tem aquele empresário que tem a casa, tem o seguro da casa, tem o seguro do carro. Mas será que ele tem o seguro da empresa dele? Empresarial, que também é importante, né? E aí vamos dizer que tem agora o seguro empresarial e residencial alto. Beleza, ele fechou os três. Mas será que aquele empresário, ou aquele pai de família, aquela mãe de família tem o seguro dele? Que também é importante. Então, são coisas que eu sempre, quando estou conversando com alguém, eu faço refletir. Né? Porque, às vezes, a gente só pensa no automóvel, que é um bem. Se der um PT ali, a gente com certeza, se não tiver dinheiro no momento, mas em algum momento vai ter dinheiro e recupera aquele bem. Agora, eu sempre falo, e a vida? É a vida. Porque quando o seguro de vida, mas o seguro de vida é para me proteger a vida? Não, é para proteger com quem eu deixo. Quem eu deixo, quem eu amo, que deixei aqui nessa terra vivo, o seguro de vida é para proteger eles. Né? Ou seja, quando eu começo um projeto, mesmo na minha falta, esse projeto de vida tem que continuar. E aí que entra o seguro de vida, que é um dos seguros, para mim, é um dos mais importantes, porque se eu tenho ele, o seguro de vida, eu consigo depois manter o seguro automóvel, quem vai ficar, consigo manter o seguro residencial, quem vai ficar, consigo ter o seguro empresarial de quem vai ficar. Então, vida para mim é um dos seguros que eu dou mais importância nessa questão. Outro ponto. Pode falar. Outro ponto, só aproveitar a oportunidade sobre os cenários que acontece, né? Na época da pandemia, Eu ia falar na época a flexibilidade que as seguradoras, né, oferecem para novos clientes, né? Na época da pandemia, seguros de vida não tinha cobertura assim eram poucas seguradoras que tinham cobertura para pandemia e epidemia.
Após a pandemia, veio o estudo, veio a analisar que precisava disso, né? Aí agora as seguradoras já trabalham com essa cobertura, pandemia e epidemia. Eu acredito que também após esse cenário que está ocorrendo no Rio Grande do Sul, acredito que as seguradoras também vão ter esse olhar de analisar diferente, né? Porque não fica só engessado, essa cobertura, vou oferecer isso, não. Analisa realmente cada região, o que o cliente precisa, as necessidades, os riscos. Então, essa flexibilidade que as seguradoras oferecem para os clientes também é muito válida e é importante. Só na hora de fechar, né? Sim, para você analisar, né, como é que o Fufuete falou, a questão do seguro residencial. Eu acho que isso é uma questão muito cultural nossa. Você não para pra pensar. Né? Tipo assim, a minha casa pode pegar fogo, dar um curto-circuito, perder tudo que tem dentro dela. Cair um avião. Não, menos, né? Vamos deixar. Casos, né? Mas só aqui do fogo. Não, inclusive dois casos. Exato. E essa questão cultural de não, carro estou na estrada, eu a qualquer momento posso ter a probabilidade. Eu acho que é nessa questão. O seguro de vida, eu acho, posso estar falando uma besteira, mas tem muita mulher que não sabe que o seguro pode ser, como é que eu vou usar a palavra correta? Fazer único, se vai ela ou se vai ele. O seguro conjunto. Conjunto. E eu acredito que entra muito nessa questão de, gente, posso estar falando besteira, mas é porque eu já ouvi esse argumento. Não vou fazer seguro para não deixar a viúva rica. É absurdo isso. Aí a viúva tem que ser esperta. Ela utiliza assina aqui esse papel rapidamente. mas ele vai deixar só não é só aquele que tem filhos, né, deixar. Mas outra novidade muito importante do seguro de vida são as questões de combos de saúde, né, de doença que oferece. Que em caso de doenças graves, por exemplo, mulher, seguro de vida para mulher. Sim. Tem cobertura para tratamento de câncer. Aí você contrata lá, tem combo 1, 2, 3, 4. Aí você contrata o 4, que é o top, que tem a cobertura para todos os tratamentos para câncer. Que pode ser usado em vida. É um plano de saúde, mas caso você for diagnosticado, você pode utilizar. Resgatar e utilizar em vida. Não somente beneficiar usar essa apólice, mas você tem a oportunidade. A gente sempre fala para os clientes. E voltando àquela parte do seguro de residencial, questão cultural, a Raquel negociou com o cliente da gente o seguro de automóvel dele, né? E a seguradora ofereceu o seguro residencial junto e dava um desconto para ele. Um pacote. Então ele ganhava o seguro residencial grátis. Nossa! E ele não quis. Não? E ele disse pra ela que ela tirasse o residencial, desse o desconto. Desse desconto, Raquel. Olha, você não tem noção. Ou seja, ele preferia que desse o desconto. Desse o desconto, mas sem porque ele o residencial também é mais barato. Seguro de vida casada, né? Achou que era vida casada. E a seguradora estava oferecendo o mesmo desconto para ele, oferecendo ainda. Acontece. A Raquel mencionou agora há pouco a questão, né? A gente está falando daqui de balsas, então assim, a gente já teve realmente 2 ocorrências envolvendo a questão de aeronaves, né? Que caíram em residências e tudo. E eu. Mas é porque, na verdade, eu estou puxando tudo isso porque a Linda está falando da história do seguro residencial. E nós temos um caso atual, né, recente, dentro da cidade, que é uma instituição, inclusive bancária, né? Que acabado de passar por uma reforma. 2 anos de reforma. Né? Passou um tempão para ser reformada, terminou a reforma, aconteceu o quê? Será que seguro? Tem. Banco do Brasil. Né? Então, assim, é uma situação. E assim, é exatamente isso. Então, assim como o carro, a casa, a nossa vida, é claro que isso perpassa realmente. E para mim, eu penso que o mais forte realmente é o cultural. Porque a gente não tem o costume, não vivencia isso, não de prevenir. E aí eu vou voltar, inclusive, no ponto inicial, quando a gente falou que historicamente, lá diante de Cristo, nos camelos, e depois o que foi mais forte foi a navegação, né?
a questão das embarcações. E aí, hoje, dentro desse contexto, Ed, eu queria que você mencionasse para a gente como é o contexto, talvez, não sei se você teria algum número nesse sentido de que o que é o top mais, assim, do que as pessoas procuram mais de seguros? Então, hoje, como eu falei, o seguro hoje que é mais procurado é o automóvel. Nosso carro-chefe, por exemplo, como eu falei, temos 103 produtos ativos. Inclusive, um que é bem aí, propício em relação à região, né? A agromulher faz parte do agro, né? Nós somos muito fortes no seguro agro, ou seja, um risco rural. Máquinas, equipamentos, colheita, né? Então a gente é muito forte, porque a Mafra ela nasceu com pequenos produtores rurais, tentando ali fazer um grupo para sempre salvar aqueles colaboradores das suas fazendas, ali, aqueles colaboradores que sofreram algum tipo de acidente, e aqueles produtores rurais criaram esse grupo. Daí nasceu a Mafra. Então, por exemplo, hoje a gente é muito forte no agro, mas o carro-chefe é o automóvel. Sempre vai ser, né? O automóvel mais procurado, praticamente aí vamos pegar 90% da carteira. Não só da Mafra, né? Como a gente tem 12 seguradoras hoje fortes no mercado, que a gente sabe dos nossos concorrentes, mas o automóvel é o carro-chefe. Sim. Né? Quando o cliente ele entra na concessionária, que ele já comprou o carro, ele já pensa. Vou fazer seguro. Alguns, né? Quer dizer, vamos pegar aqui 80%. 80%? Vai dizer, é um número bom? Fazer seguro. Menos mal, né? 30% faz, eu acho que uns 30%, não? Interessante do seguro de carro é a cobertura para terceiro, que as pessoas não se ligam. Sim. E faz, às vezes, a cobertura irrisória, que a Raquel fica, mas isso aqui não cobre nada. Ou seja, se tiver um sinistro... Você tem uma Hilux, digamos, de 300 mil reais. Aí a pessoa quer fazer um seguro para terceiro de 50 mil. Não resolve. Aí ele bate em outro carro. Ele vai cobrir o quê? 50 mil reais. Quando ele bate em vários carros. Como aconteceu lá em Pedrinhas, essa semana, tem uns 10 dias atrás. Exato. Você bateu o seu carro, você não tem como arrumar, você encorta o teu carro. E o terceiro, como é que tu faz com ele? Aí é outro ponto que você coloca no caderno bem riscando, né? Eu consigo parcelar o seguro em 10, 12 vezes. Sim, mas aí tirar 300 mil para um terceiro. Né? Então são pontos que você coloca pessoas na balança. não. Sim, pouquíssimas têm essa consciência. Não, eu tipo, é assim. Aí chegou a sua vez, né? Chegou sua vez. Ah, Jesus, ele levantou o dedo, eu tô olhando pra ele agora. Vai lá, Ed. Não, só pegando o gancho, como vocês falaram em relação que é cultural, realmente é cultural, porque o seguro automóvel, quando as meninas estão aí com corretora, calculam todo dia seguro automóvel, ele é um dos mais caros em relação aos outros seguros que a gente acabou falando aqui, como residencial, empresarial, vida. Ele é o mais caro, né? Mas a pessoa pretende investir, no caso, em relação ao seguro do seu veículo, para segurar ali contra a perda total, que colocar R$200 no seguro residencial, que ele pede hoje. Um seguro aí pequeno de 100 mil para cobertura do residencial de 100 reais por anterior, R$200. A média do seguro, olha isso. Isso mesmo, né? 10, 20 reais, 10. E o Vita? Esse que é barato. Gente, já que vocês estão falando de valores... O seguro de vida, hoje o mínimo é R$25. 25 reais por funcionário. E a Raquel não consegue vender. Seguro. Vou sair daqui com seguro, Carlos. Tá com o seu nome, né? Porque eu não vou então Não, o mais engraçado, Ed, porque assim. Oi, pode falar, Ed. O seguro de vida mínimo é R$25. É um café no aeroporto. Café e açúcar. É verdade. Não, mas olha só. Mas aí, de novo, a gente volta para o aspecto realmente cultural. Porque qual é a probabilidade de acontecer um sinistro com o carro? Qual é a probabilidade de acontecer um sinistro com a casa? A pessoa vai no automático, né? Então, assim, esse dia eu estava falando isso lá em casa, né? Comentando isso, porque... Qual é a probabilidade de um acidente acontecer comigo, por exemplo, lá em casa, com um veículo? A minha probabilidade é a maior lá de casa, no final das contas. Por quê? Porque eu ando todos os dias. Eu saio todos os dias. Eu estou no trânsito todos os dias.
não necessariamente posso eu, mas eu estou exposta ao risco. E tanto é que eu já fui batida e já bati. Só que e a gente estava conversando isso, eu falando, gente, de modo geral, a gente não se envolve em acidente do ponto de vista de que a gente mora numa cidade que a gente sabe que tem várias pessoas que andam de carro e de moto que não tem habilitação, né? E nem noção, que é o pior, né? Porque aí, assim, além do fato de não ter habilitação, porque ter habilitação realmente é um mero detalhe no final das contas. Mas tem um monte de gente que tem habilitação, mas é sem noção. Então, a gente está exposto realmente. E aí eu queria entrar nesse ponto e eu queria perguntar a Ed, a questão do cálculo do seguro, qual que é a base de cálculo, né? O que leva em conta para as pessoas entenderem por que seguro de carro, por exemplo, é tão maior do que comparado com o residencial ou mesmo com o seguro de vida, por exemplo. Tá, o seguro de veículo, de automóvel, ele é baseado na tabela FIP. A gente sempre se baseia na tabela FIP. É o primeiro passo, o primeiro ponto, a primeira parte ali do cálculo vai pegar o valor de FIP daquele veículo, né? Então, quando hoje a gente até tem uma particularidade das seguradoras, que quanto um veículo eletrônico é mais novo a gente informa que é mais barato. Por quê? Porque tem questão de garantia pela concessionária, peças que não estão na garantia, isso facilita a vida da seguradora. Quando o veículo é mais tempo, ou seja, vamos dizer, mais velho, mais usado, né? Se bem que a gente hoje aumentou até para 20 anos o nosso portfólio de aceitação, mas quanto mais usado, mais velho ele se torna mais caro, mas por conta de quê? Peças, energia no mercado. Hoje, para a seguradora, a gente tem com toda essa sinceridade, muitas vezes quando a gente tem um novo veículo, sem um veículo antigo, é mais fácil a gente pagar por perda total do que a gente tentar recuperar o veículo. Porque as peças, você vai demorar a peça chegar no mercado, o cliente ele vai se chatear porque está demorando, então muitas vezes a seguradora acha melhor pagar um PT daquele veículo que a gente não está achando mais peça no mercado, que a gente recuperar. Então, em primeiro lugar, vai a FIP. Depois vem uns questionários de risco que a Mafra é bem importante em relação a isso, perguntando: tem jovens residentes na casa de 18 a 25 anos? Mas por que essa pergunta? Como é que vai saber? O seguro ele é de boa fé. Então, quando passa do corretor, o corretor começa a conversar com o cliente, conhecer a vida daquele cliente e fazer essas perguntas, o cliente tem que também ter boa fé e informar para ele: olha, eu tenho um filho de 18 a 25 anos. Mas ele não pega no carro. Será? O carro ali parado, na garagem, ele habilitado. No final de semana, ele diz assim para a mãe dele ou para o pai dele: pai, vou ali na balada, mas o carro emprestado. Vai precisar. Então, sempre é bom colocar, temos jovens de 18 a 25 anos em casa, presidente, coloca a cobertura. Por quê? Porque essa cobertura é passiva negativa. Porque a gente sabe, conhece os jovens, adolescentes, eles são mais destemidos, uma coisa que ele é responsável, ele é destemido, se tem mais coragem, quer pensar mais fundo, quer tomar uma coisa ali de vez em quando e pegar no volante, né? Então, é destemido, jovens. Então, para essa faixa etária, os custos estão um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais elevado. Tá? Se falar nisso, as outras perguntinhas que tem: se o veículo fica em residência fixa, em garagem própria, se fica na rua, porque na rua tem mais probabilidade de ter um lixo, né? Vandalismo, alguma coisa parecida com vandalismo hoje. O próprio ponto, né? Se tirar isso das corridas. Pergunta se a pessoa utiliza para o trabalho ou não utiliza para o trabalho, porque também o risco de trabalho com você, Diana, que se vive na rua, vive saindo, rodando, o risco é maior também. Então são perguntinhas que vai compor o orçamento do seguro. Aí no final disso tem o principal condutor, que também segue isso: se ele é casado, se ele não é casado. Tá? Porque isso é de ser casado ou não casado. Quem é solteira é por isso que está mais na rua do que casado. Divorciado também. Então, são essas perguntinhas que o principal condutor serve. Também muitas vezes eu ia dizer. ele contribui para aumentar as chegar um preço final. Regiões,
tem regiões que eu não vou citar aqui, porque tem um caso, porque lembram agora os nossos telespectadores, as regiões são mais perigosas, e outros não, então acabam onerando também no seguro. Tá? Então, assim, o sexo feminino e masculino também contribui em algumas ocasiões para chegar ao preço. Então, a gente pega tudo isso ali em questão de segundos, né, como o corretor está contando, com um sistema totalmente ali de última geração, para chegar no preço do veículo. E até Então, as restrições ainda. Até as restrições ainda. Não entendi. As restrições. As restrições ainda que podem ocorrer durante a cotação. de cotação. Sim. As restrições de CPF. Isso aí. E até o histórico também. O histórico. Histórico do veículo. Não, Acho ótimo. O histórico de. Sim, falou muito interessante. O Score. O cliente também insere muito também na cotação do valor do veículo. Cliente que deu perto total de vários carros também. Vocês falam questão de CPF. Isso eu entendi. Tudo é Tudo analisado. O histórico do veículo, se o veículo, hoje em dia a seguradora é amarrado com o Detran. Então, tem a informação do histórico do veículo tem ali. Se o carro já foi para leilão, ele tem essa informação. Às vezes nem aceita a cotação, dependendo se carro. Tem cotações específicas mesmo para carro que veio de leilão, porque que é dano, né? Exato, Às vezes não pesa, que é o que o Edico mencionou, que a questão às vezes não só da idade, mas o carro de leilão, ele vem de diversos tipos de situações. Exato. Ele pode estar um carro perfeito, sem nenhum dano. Que na vistoria básica vai caçar, Vai mas caçar. tem que ser uma vistoria que seja específica. Mas aí vai que foi assim um banho de sal, né? Um carro Muitos latinas, né? Por isso é importante. Piada. Por isso que é importante esse relacionamento do cliente com os informações verdadeiras. Outro ponto, aproveitando a oportunidade, outro ponto importante, esse ano nós estamos eleição, né? Ano eleitoral. Sim. Que também, quando você fecha o seguro, seu carro é particular, você fecha lá, cotação, eu uso para lazer, né, deslocação diária, para trabalho, mas a partir do momento que você adesiva seu carro para a política, Acabou. aí você tem que entrar em contato com o seu corretor, olha, agora o meu carro está adesivado, então já entende-se que o seu carro está para uso comercial, você está usando o seu veículo para trabalho. Informação. Exato. Com certeza. Com certeza que tem muito, na cidade já tem muito carro adesivado. E a pessoa não tem essa noção, é capaz de repente precisar, mas não ter a cobertura porque ele adesivou o carro, colocou o carro à disposição. Às vezes ele fala, não, meu carro só está adesivado, mas estou somente manifestando meu apoio ao candidato ABC. Nesse caso também, porque, por exemplo, vamos lá, só para a gente contextualizar isso que você trouxe, que é bem importante. Sim, ainda mais que é um ano eleitoral, né? Isso, então vamos lá. Eu estou apoiando fulaninho das tantas. Eu coloquei um adesivo no meu carro lá no para-brisa Brasil. Sou fulano de tal. Exato, pronto. Apoio fulano de tal. Isso é um tipo de adesivo que a gente vê com mais frequência, inclusive. Mas tem outros que realmente, assim, é plotado, né? O carro, tu não consegue nem ver a cor do carro. Nesse caso, eu vejo. Tem essa diferença? Tem, no caso. Quando o carro está realmente mais plotado, digamos, tem algum percentual, alguma coisa assim, como que. Se bater, não tem cobertura, né? Não tem cobertura, porque ele tá ali, o carro ele tá a serviço da política. Ele está utilizando o carro para a política, né? A utilização dele de particular para comercial. Mesmo sendo proprietário, o único que está dirigindo o veículo, que ele não empresta para outras pessoas, da mesma forma. Eu faço essas perguntas porque de repente a pessoa assim, mas eu plotei, mas quem está dirigindo sou eu não estou emprestando o carro para ninguém da campanha. Mesmo porque ele entende que o carro dele não está mais usando para o que ele tinha informado na cotação, que era somente para deslocação diária e tal. Agora ele está indo, por exemplo, à noite ele está indo nos eventos, entendeu? Está ali exposto. Às vezes pode chegar pano de carrear, às vezes vem oposição e pode ver o adesivo e jogar pedra no carro. Então são situações que são analisadas, que a partir do momento que você decide adesivar seu veículo, precisa entrar em contato com o corretor informando, olha, a partir de agora meu carro ele vai estar sujeito a mais Você está falando uma coisa que esses dias eu estava assistindo a TV, eu gosto muito de assistir o Jornal São Paulo.
E aí nem vou me lembrar do funkeiro famoso, ele tava com uma Ferrari. O empresário comprou a Ferrari que ele queria, mas não era a cor que ele queria. E o que ele fez? Ele trocou a cor da Ferrari. E quando passou por uma blitz, né, que lá já tem aquela leitura, o carro foi apreendido. Sim. Porque ele não levou no Detran para dizer que o carro tinha trocado a cor. Isso também daria problema no seguro. Com certeza. Sim, porque quando a gente fecha o seguro, a FIP dele já puxa todas as informações do Inclusive eles fazem veículo. o chassi. Exato. A gente digita a placa ou o chassi. Sim. E esse chassi ele tá amarrado no Detran. Sim. Se ele não fez alteração lá no Detran, daí na hora que acontece um sinistro no carro dele, vai passar para um perito, fazer a vistoria, esse carro foi adulterado. Por exemplo, também você tem uma caminhonete, vamos colocar uma F350, usa na fazenda. Ok. Esse seguro dela passou na vistoria, mas daí daqui a uns 2 anos você começa a F350 para transportar gasolina dentro da fazenda. Ou botar. Ou Aí você começa a copla, né? colocar um adesivo da fazenda na Exato. caminhonete. Aí quando você na fechou o particular, seguro, fez a renovação, você informou que usava apenas ali dentro da Sim. circular, mas de repente já está transportando gasolina. Já adulterou que você informou. Sim. Então, todas as informações que não são passadas, atualizadas, intencionalmente que você está burlando as informações que o seguro. E quando chega um perito, ele vai. Lembrei E nós temos sempre contato com o perito, a gente nem sabe quem analisa, aí nós não conseguimos mais, foge da nossa alçada. Porque quando a E gente. é bom que é independente, na verdade, né? Exatamente, nós não temos, nem sabemos qual é o perito que aparece. Então, quando a gente tenta conversar com o cliente sobre isso, olha, a gente precisa de informações que sejam concretas, que realmente aqui na sua fazenda, para que quando chegar o perito, tá tudo tranquilo com as informações que foi fechado o seguro na sua apólice. Fechar certo. Ninguém fechar certo. E se tiver uma notificação, você tem a oportunidade de fazer essa notificação, porque dentro do sistema permite essas notificações, inclusões, alterações, qualquer A gente tem um seguro quando precisar. Exato. Você É porque quando você falou isso, eu me lembrei, por exemplo, do pessoal que trabalha com entregas, né? Acho que isso deve acontecer talvez até com frequência. Hoje a gente tem muitos CPFs, né? Pessoas individuais aí, vamos dizer, eu vou falar do CPF no sentido de que não é necessariamente uma empresa, mas eu acho que eles se vinculam de alguma forma, vamos dizer assim, Mercado Livre, Amazon, enfim. Exato. Né? Então a gente tem muito essa questão de você ver que são pessoas que colocaram o seu veículo ali à disposição, usam o veículo que era de uso particular e agora se tornaram comerciais, né? Comercial, exato. É o mesmo caso da pessoa que você tem um carro, você vende o carro para uma Lara, e a Lara comprou o carro e disse, não, eu vou fazer o seguro porque o seguro da Diana que eu comprei já tem seguro. Não é. É 10 de ano, é 10 de ano. Da Diana é de ano. A segurada é A segurada é de ano. Aí você tem que fazer seguro pro carro, pra ela. Então, porque daí o seguro não está atrelado no veículo. Até lá por CPF. CPF da pessoa. Porque você pode trocar de veículo. Não, e até porque, né? Porque a Diana ia ficar pagando seguro pro meu carro. Ela já pagou o negócio Muita amiga dele. mesmo. Tá muita vontade. E a questão como a gente estava falando da questão de seguro de carro, vocês estão dando essas nuances que eu sou sincera em dizer para vocês que eu não tinha essa noção. Não tinha mesmo essa noção de que teria esses pormenores. Sim. Até porque, vamos falar a real, galera. Quem lê aquilo tudo? Hoje eu tenho uma psicopata em casa que ela lê. A minha filha é advogada. Corretora, a gente tem como é que se chama? Fecha o seguro, aí passa tudo que o cliente contratou. O resumo. Resumo de Sim, tudo. sim. Que é o principal produtor, segurado, quanto ele tem, tudo a gente bota. Coloca lá tudo, gente. Você faz esse checklist e entrega pra pessoa. Não, ele fecha no WhatsApp, ou quando ele vem, ele recebe a proposta no e-mail, ele tem tudo lá, o resumo e a proposta no e-mail. E você acha que o pessoal lê assim, tipo... Mas é uma segurança que nós temos, Tem né? algumas psicopatas que leem, né? A pessoa lê assim, nossa, ainda tem tudo isso aqui, eu vou já assim, né? Bem resumidinho. Mas eu vou te falar, particularmente para nós, corretores, É uma falar segurança. gelado.
Sim. Nós temos a preocupação ver se o cliente sabe o que está contratando. Sim. Não, isso Porque da parte de nós vocês eu tenho nós certeza temos disso. esse maior cuidado de saber se. A gente tenta conhecer mesmo se tem um filho de 18 a 25 Sim. anos. Se a gente Por exemplo, a assim, gente tem esse cuidado para saber que nós estamos E pra tentando orientar. orientar, exatamente. E a vontade, por exemplo, assim, o que vocês seguram aqui, vocês sabem, a Lara não tem filho de 18 anos? Claro que vocês sabem que a Lara tem. Uhum. Agora, quando é de fora, essa informação tem que ser na confiança. Das confianças. Né? E aí a pessoa tem que ter noção que se ela omitir esses detalhes, ela pode não ter a garantia do carro Que é a dela. garantia dela, exatamente. E é avisado, né? É falado. Tira o E é print. colocado lá. E vai Tira o colocado, print. né? Nas situações lá. Não tem cobertura para menor de 18 a 25 anos. Vai, é colocado. Ou tem cobertura. Sim. Aí quando o Ed estava falando que tem um Olha o Ed querendo falar de novo. Você perguntar uma pergunta pra ti, você nem esperou. Toda hora tá com o dedo levantado, gente. Você para de falar. Tá? Porque qualquer coisa. Você não escuta a gente, Ed? Não, Tá ouvindo escuta? agora. Tá escutando? Tá, Pode falar. então fala pra gente. Não, e só atribuindo que, como a gente falou do seguro de boa-fé, por mais que aquele cliente, ou existe também um corretor que possa não informar, ou então até mesmo o cliente possa dizer assim, mas como é que a seguradora vai saber se eu não informei isso? Como é que a seguradora vai saber se eu não informei aquilo? Uhum. Gente, querendo ou não, saberemos. A seguradora sempre sabe quando tem algo errado, tá? Porque existe perícias, tá? Principalmente quando tem um PT, quando tem uma perda parcial ali de grande monta, a companhia tem pessoas, tem profissionais especialistas no assunto para periciar aquele veículo, para descobrir como é que foi feito, se foi envolvido em alguma fraude, em alguma Sim. coisa. Então, tem casos que a gente realmente não consegue comprovar, não consegue provar e acaba pagando do mesmo jeito, mas tem casos que a gente consegue provar sim que foi uma fraude ou então foi uma intenção de fraude e acaba não dando aquela cobertura necessária. Então, não tem como, não é bom, Sim. não é válido Sim. tentar passar informações deturpadas e diferenciadas daquilo que realmente é a realidade. Sim. Então, sempre estar atento, esse corretor hoje, ele é especialista nisso, ele já sabe que tem que ser de boa fé. Muitas vezes tem corretor que ainda hoje, apesar dessas assinaturas eletrônicas, tem proposta, manda o cliente assinar, para ter aquela assinatura, justamente para garantir que o cliente está até ciente que está contratando, querendo ou não, um pedaço de papel, né? Esse papel não está comprando não. R$100. Se você pensa. se Mas você tem cliente que vem só buscar, né, Raquel? Na Buscar, verdade, Faz questão. Mas eu ia dizer, se você ainda vê que os chineses e os coreanos ainda usam tudo impresso e assinado por olha aí. alguma coisa diferenciada Nossa, tem, gosto. né? Então, Eu amo assinatura digital, não vou nem mentir. Facilita bastante, né? Eu acho que não é só uma estranho questão de ainda. facilidade. Não, eu amo, né? Eu sou adepta. Tu imprime o que a gente te manda? Dificilmente. Eu tenho Brasileiro. eu tenho as pastas, Brasileiro. e eu tenho as pastas salvas, né? E A Indiana é faço no cliente drive. da gente, de máquina, de carro. Só não é vida. E nem Calma. nem Calma. racial. Agora a gente vai pegar uma caneta e agora Eu quero- fazer uma foto. Eu quero lembrar todo mundo que está acompanhando, chama na Tina Rede Agro Mulher Mais, né? A gente está aqui agora, né, com esse programa aqui, além de você ver, acompanhar pelo YouTube, você tem a opção de acompanhar o nosso programa pelo Spotify, pelo SoundCloud, que mais lá? Instagram, Facebook. Então, assim, você pode acompanhar essa e pelo todas aplicativo da as Rádio Boa revistas. Notícia. E também pelo aplicativo da Rádio Boa Notícia, né? Nosso programa continua, né? Aqui também pela Rádio Boa Notícia, porque é uma forma da gente fazer essa comunicação, né? Conectando cidade-campo, campo-cidade E aí, dar com os informação. nossos, né? Os nossos patrocinadores que acreditaram. Então, a gente, desde o começo. São 3 aanos, hein? 3 anos de programa e assim,
tentando levar informações. Não, tentando não. Nós Eu falo quando a gente tentar. quem não tá semeando e quem não tá regando é outra história. Nós estamos semeando. A gente joga, né? Mas E dá certo. Quando o Ed antes falou, ele falou da questão de que tem preços diferenciados. E eu ia justamente entrar nessa seara, porque antigamente, eu não sei se ainda hoje é assim, mas o seguro para uma mulher de uma determinada faixa etária, ele era um pouco mais em conta, porque era aquele pensamento, ela é mãe, tem filhos pequenos, ela usa o carro para quê? Escola, natação, inglês, é uma pessoa que não vai, né, correr porque ela tem os bens mais preciosos dela dentro desse carro. E hoje continua assim ainda para segurar o carro da mulher, assim, da mãe, vamos falar, já que a gente também tá aí. Vai que algum pai resolva dar, né, de presente pra mãe, de seguro. Dia das Mães, É pro Ed responder? Vocês respondem, gente, tá? Bom, a gente não passar pro Ed, né? Responde aí, Ed. Eu não ouvi a pergunta muito bem, falhou quando ela estava falando. Eu falei que antes o seguro para uma determinada faixa etária, né, feminina, ele tinha um diferencial, porque essa mãe é um perfil de mãe com criança pequena, que vai levar para a escola, que vai levar para o balé e coisa e tal. E claro que o pessoal do seguro sabe que uma mãe não vai dar um cavalo de pau para os meninos dentro do carro, né? A não ser que ela tá muito doida. Só sem os meninos, talvez. Vai que... Ou ela quer dar um pequeno susto nas crianças. Raquel faz isso todo dia. Leva o filho para a escola. Tem essa diferenciação ainda, não é? Sim, tem a diferenciação e vou explicar até com detalhes. Até a pandemia, até antes da pandemia, até 2019, antes de entrarmos na pandemia, o sexo feminino, ele, quando caía num orçamento de fazer seguro de automóvel, sempre o preço, principalmente se ela for casada, o preço sairia mais viável. Tá? Então, tinha muitas famílias, às vezes, que o homem e a mulher dirigiam naquela família e colocavam o perfil dela. Né? Uma casada colocava o perfil da mulher justamente porque o preço era mais viável. Já o homem, né, ele se torna um pouco mais caro na questão do seguro automóvel. Volto a repetir, porque também o homem, esse gênero masculino, é destemido, né? Quer andar com mais velocidade, quer andar cortando um carro no outro, né? Então tem essa probabilidade de risco. Só que, depois que teve a pandemia, a gente passou por essa pandemia, né, os automóveis, o sexo feminino começou a mudar. Ou seja, para homem, isso foi até comigo aconteceu. Eu estou aqui sacudindo a cabeça, inclusive, concordando, porque eu tô O que aconteceu? O Covid fez o que com a mulherada, gente? endoideceu. Surtou. Talvez. É que na verdade mais homens ficaram doentes. Quando eu fui renovar o seguro do meu veículo durante a pandemia, e para mim veio para o meu perfil masculino, veio mais caro, né? Ou veio mais barato, só que barato entre aspas. Sim. E eu ali estava caro. Aí eu disse, não, faz o seguinte, calcula com o perfil da minha esposa, porque ela estava em casa o tempo todo, mas a gente não analisa por uma pessoa de geral, gênero feminino. E aí quando colocou o perfil da minha esposa, eu disse, triplicou, duplicou, aumentou. Eu não entendi o que o vírus fez. Os analistas da seguradora, cara, o que está acontecendo? Por que está assim? Não, porque agora durante a pandemia a probabilidade hoje aumentou muito de acidentes com sexo feminino, né? A questão da mulher mesmo ter que sair mais do que o homem, espero sair mais do que às vezes que o homem, porque às vezes o homem ele tinha que fazer como eu, fazer um trabalho remoto. Muitas mulheres não tinham que sair de casa, mesmo não tinham como fazer o trabalho remoto, tinha que estar ali nem com as proteções mais longe, mas tinha que estar presente no trabalho. Então veio ocasionar uma probabilidade de acidentes maiores com sexo feminino. Está estável, agora está começando a estabilizar, só voltar à normalidade. O homem está com o seu gênero ali maior, ou seja, como você calcula hoje, depois da pandemia, um seguro com sexo masculino, o preço está diferenciando para a normalidade, se ele ficar com um valor maior e a mulher ficar com um valor menor. Então tem esses períodos aí de oscilação ou sazonalidade, como aconteceu na pandemia. Foi algo, vamos dizer, sazonal, que eu digo,
porque foi 2 anos em que ficamos aí confinados e as mulheres, o sexo conseguiram sair mais para o trabalho, deslocar mais com os veículos, porque os homens aí têm a situação. Então, assim, o seguro automóvel, ele vai muito pelo mercado, né? Ele é muito com essa probabilidade de sempre, para que chegar no preço do seguro automóvel, a gente tem que estar sempre atualizado no que está acontecendo em todo mundo, não só na nossa região, mas em todo mundo. Então, o seguro automóvel, ele tem essas diferenciações. Interessante, né? Porque se você fala, essa fala que você trouxe pra gente, volta aquele questionamento, cara, mas se as mulheres saíam mais e fala que a gente não tem tanto emprego quanto os homens, onde é que nós estávamos indo na pandemia, gente? Não, mas tem emprego sim. não, eu sei, mas se você analisar, o discurso é que é menos e essa coisa toda, por isso que eu falei, uai, como assim? Mas o que pode ter acontecido também é aquele cenário do casal onde o cara passou a ficar mais em casa no serviço online, né? Mas a mulher não necessariamente. Então, às vezes, eles compartilhavam o carro e aí ela passou a se expor mais, né? Às vezes iam junto, aí ela estava indo sozinha, porque ela continuou indo. Porque tinha trabalho. Porque tem a ver com estatística, né? Acho que tem como ser estatística. Né? O meu seguro subiu para subiu R$1.700. Eu lembro que foi, quando eu fui renovar, eu Raquel, eu levei um susto. E olha que aqui em Balsas a gente teve aqui 30 dias, que mulher não podia comprar num dia, só podia comprar no outro. Ah, tinha isso. Mulher comprava no dia, ou comprava no outro. Aqui teve isso. Além dessa alteração de sexo, né, gênero na cotação, teve também a valorização da FIP, né? Também a FIP subiu assim, subiu 50%, tinha veículos, porque não faltou carro em concessionária, peças em Foi 2021 isso. Exato, na renovação eu reclamei, olha, quanto tempo até hoje a gente ainda sofre o reflexo da pandemia em relação à assistência de peças. Carlos, quando trocou o carro, foi bem nessa época, foi quase 1 ano pro carro chegar. Exatamente, por falta de... não tinha carro, não tinha peça, não tinha nada. Nós fizemos a abertura de uma assistência de um veículo Jeep, era um retrovisor. Ele demorou 6 meses para chegar no Brasil. Um retrovisor. Porque não tinha. Então, aí, você imagina, 6 meses. Você não podia ir pra estrada. Essa polícia te pega. Então, assim, até hoje, a pandemia ainda acaba refletindo aí nessa parte do seguro, por causa que as fábricas funcionárias ainda estão, né, aos poucos voltando, a questão do chip em veículos, toda essa questão que acabou onerando bastante. Que lá na ponta pra gente explicar pro cliente, ele disse, nossa, mas não tá atingindo o meu carro? Sim, acaba atingindo. Os equipamentos que a gente trabalha muito, tem a demanda muito grande, e eles não têm FIP, né? Não. Você trabalha com configuração e pega o valor de mercado. Nos equipamentos, Os equipamentos, trator, brincadeira, cadeiras, eles viraram assim um caos. O cliente comprava uma máquina hoje de 2 milhões, daqui a 2, 3 meses ela estava 3 milhões. O que acontecia? O cliente fechou 2 milhões. 2 milhões. E aí, se tiver o sinistro, o que acontece? Não tem cobertura. Para aquele valor que ele aumentou. O que nós pegamos de apólice, 2, 3 ficavam olhando as apólices de fulano, é valor alto, aí ia lá e pesquisava o preço online, pesquisava na região e recalculava, passava para os clientes a diferença para ele pagar, porque se houvesse um sinistro não tinha cobertura. Então foi assim. Tudo isso que você tá ali, você pensa, não, eu tô assegurado, se aumentou. Quando a gente pedia, eles diziam assim, gente, a gente não sabe mais o que fazer com esse equipamento, é demais. E é importante esclarecer isso exatamente por conta disso, né? Quer dizer, de novo, o que é a apólice? A apólice eu defino lá que é um trator, a avaliação de mercado hoje dele é 500 mil, é sobre 500 mil. Então, se acontecer um sinistro, né, o seguro é sobre equipamento, mas naquele valor de 500 mil. Então, é o até, né? Se esse equipamento, por uma situação de mercado, ele passa para 600, 700, 800, ele muda aquele valor, ele precisa ser atualizado ainda durante a vigência, no caso da apólice, quer dizer, dentro de um cenário de uma modificação muito significativa, né? Tratou de 500 mil não existe mais. Não, eu só dei um exemplo. É o que aconteceu na pandemia. Na pandemia, muito. Eu sei, assim, como realmente assim, eu acompanhei durante esse período, eu passei realmente por essas situações
e era interessante porque a gente tinha que trocar essa ideia. Peraí, deixa eu entender qual que é o cenário. No caso dos carros foi às bem vezes nós brasileiros pensando assim, eu tenho seguro, tá tudo certo, né? Às vezes um terceiro veio e bateu no seu veículo e você fala, não, eu tenho seguro. Tipo a mãe do Cris, ele tem 2 empregos. Exatamente. Veio um terceiro, bateu no seu carro e você, não se preocupa não, eu tenho o seguro, mas sendo que você nem foi você o culpado, né? O terceiro que foi, mas fica tranquilo porque tem o seguro, mas precisa analisar a situação. Não foi nem o culpado, é o terceiro que foi o culpado, vamos conversar, vamos fazer um boletim de ocorrência, para não precisar assinar a minha pólice, porque se eu assumo a minha pólice, mesmo depois lá na renovação, acaba onerando porque teve um sinistro. Então, fica aqui a orientação, que às vezes a pessoa tá tão nervosa na hora que bate o carro, bateu o carro, né? Primeira coisa, passa o boletim de ocorrência, chama a polícia, faz fotos. Aí, não sou culpado, foi o terceiro, então agora vamos conversar aqui, vamos fazer o boletim, hoje tem adicionar a vantagem, porque você tem câmera por todos os lados. Então você consegue pegar e mostrar o que é a vantagem. Agora a gente fugindo um pouco assim da questão de veículos. Explica para quem está nos ouvindo, para quem de repente não tem pessoas novas chegando na cidade que vai trabalhar com lavoura, o que seria um seguro de lavoura? Explica assim para o pessoal como é que faz, o que cobre, o que não cobre, se tem um combo isso, um combo aquilo, né? Tem como vocês passarem isso para a gente assim? Tem o seguro de lavoura, a MAF tem o Lavoura Garantida, né? Colheita garantida, isso, garantida que cobre toda a lavoura. Aqui em Boston não tem muita saída não, as pessoas não contratam muito, já tivemos nós tivemos liberação de sair uma época, tivemos alguma procura, depois eu acho mais os bancos que travam. Não. É que na verdade em algumas situações, na verdade, envolvem uma venda casada, na verdade, quando a gente fala das instituições financeiras. Uma venda casada. E aí, no final das contas, se for, né, discutir judicialmente, seria uma venda casada. Eles vendem o financiamento, né, e obrigam ao seguro, mas vinculado à própria instituição. Mas nisso que a Lara trouxe, Ed, da região sul isso é mais forte, né? Essa questão do seguro. Até por conta também do tamanho das propriedades, talvez. Sim, é tão forte que o seguro de colheita garantida ele não é disponibilizado no ano todo, tá, gente? Ele não é um seguro que é disponibilizado no ano todo. Ele é vamos dizer assim, por safra. Ou seja, a companhia ela tem que ter uma reserva para aquele tipo de seguro. Então, muitas vezes, por exemplo, quando a Cordial diz assim, a gente tem um especialista na Cordial, que é a Amanda, ela não está presente, mas a gente tem um especialista em seguro agro, aí pela Cordial Corretora de Seguros, que ela diz assim, Ed, como é que está aí a reserva para tal, vamos dizer aqui, colheita do milho, então da soja? Tem reserva suficiente para a gente fazer o seguro de colheita garantida? Aí eu vou pesquisar como é que está a nossa reserva, porque justamente se não tiver reserva, não dá para fazer o seguro naquele momento. Por exemplo, por mais que esteja liberado, por mais que esteja no tempo daquela colheita, mas outra região já consumiu. E a região do sul já não está mais, a região, no caso, ali de Balsas, sul do Maranhão, já não está mais com reserva suficiente para compor aquela ponta. Então, o seguro de colheita é justamente para beneficiar o produtor rural nessa questão de fenômenos, né, com chuva de granizo, coisa que para nós é mais fácil de acontecer. Isso, geada, né? Então, assim. Nós temos disso de fogos, né? Não, eu falo assim, falou que a região sul. Mas são tipos de situações que envolvem os riscos da produção, não é? É independente, tipo, é igual no caso dos equipamentos, acaba sendo uma coisa meio parecida, mas é seca, chuva em excesso, o granizo, são condições climáticas que podem interferir. Independente, que aí você olha o cenário como um todo, né? O país como um todo. Aqui é uma região, aqui, não, e aqui tem história. Eu já vi fotos de incidência de raio. Eu já vi fotos, você olhar assim no meio da lavoura de soja, quando você vê aquela linha, mas o que aconteceu? Raio que vai de fora a fora. E é impressionante, no gado, né? Quantas vezes você vê assim. Gado morto, porque estava na beira da cerca. Você aconteceu, né? Já. Aconteceu lá na fazenda.
Raio. A gente pensa que não, mas... E também tem aquele seguro de porteira fechada, né? Que é aquele da sede ali, né? Que tá escritório. Eu ia perguntar sobre a questão eu ia dizer assim, da residência na fazenda, não ia dizer no caso tem as seguradoras trabalham, né? Falam porteira fechada, que são tudo que tá ali na sua propriedade, que está dentro, que tem a cobertura. Sim. Mas quando fecha essa cobertura, você precisa especificar quais são os que... Quantos imóveis, no caso, exato, equipamentos agrícolas, para poder entrar nessa sua No caso de silos, animais também. Ele leva em conta o volume e a capacidade estocada? Tudo. Tudo. Vai o perito também fazer, antes de fechar, ele faz a vistoria, ele faz a medição da área, valor dele. Balança tudo. Não, balança não entra, né, Ed? Balança não entra. Sai, não. Balança não entra. Mas só que tudo é feito uma análise, né? Não adianta falar, eu tenho X, eu tenho Y, tenho tudo isso. Mas na hora que você fechou o seguro, vai o perito, ele faz análise, mede a área. Tudo é feito, tem brigada de incêndio, se tem hidrômetro, tudo, detetor de fumaça, tudo é necessário. Porque aí, assim, até para as pessoas entenderem, a questão do silo tem a questão do espaço confinado, aí envolve a questão de eletricidade, trabalho em altura, são muitas coisas que envolvem ali. Então, no caso do seguro, ele vai envolver, eu quero proteger a estrutura física do silo, né, no sentido de proteger, no sentido de precaução financeira, vamos dizer assim, né, da perda, né, e também pode ser só o estrutural do silo, independente do que eu tiver dentro, ou eu posso fazer o seguro tanto do equipamento, da estrutura física e do produto que tem dentro. Dependendo do que tem dentro, a seguradora até recusa o que tem dentro. Claro, tipo assim, aí eu tenho sorte. Fertilizante, essas coisas, que é coisa produtos muito caros. E tem uma oscilação de mercado. Foi terror, muito, né? Recusa. Dependendo do que tem lá dentro. Entendi. Então, eu posso fazer, mas aí nesse caso, ela pode recusar a questão do produto, mas aí eu posso fazer o seguro só do silo. Só do silo da estrutural. Conteúdo. Exato. Quando você vê um produto que é risco negado, Risco negado. Uma fertilizante, a gente recusa na ponta. Mas aí pode fazer só da estrutura. Entendi. Quando esse produto é recusado, qual seria assim, para eu entender? Vamos supor, eu chego lá, falo para vocês, olha, eu quero. Aí você fala, não, mas esse aqui a gente não pode segurar. É por causa do grau de risco desse produto? Grau do risco. Exatamente. Hoje não está tendo. Fertilizantes. Hoje os fertilizantes tanto um risco para o segurado quanto para terceiros. Sim. Ou seja, tem moradias que ficam em volta dessas empresas que têm uma estocagem de fertilizante, perigo altíssimo. Então, a companhia às vezes analisa todo o risco, não só do segurado, mas como do terceiro, porque o risco de contaminação de caixas na natureza é muito alto, principalmente também uma indenização muito alta. Então, aquele valor que você vai pagar ali na ponta, que o segurado vai pagar para custear, para a seguradora não é um bom negócio, porque em caso de sinistro, a conta vai fechar, ele vai pagar uma indenização muito alta para um valor arrecadado muito pequeno. Então, muitas vezes, como esse risco que a gente vê que traz um malefício prejudicial elevado para o segurado e para terceiros, a gente analisa um todo e aí acaba negando. Tá. É porque eu achava que fosse o seguinte, pelo fato de ser um produto muito caro e com alto grau de possibilidade de furto, que a gente vê toda hora é furto de caminhão carregado com agroquímico, pessoas que entram na fazenda sabendo que tem aquele produto ali para levar, né, que é produto muito caro. Por isso que eu pensei nessa questão. Para isso nós trabalhamos com seguro transporte de cargas. Já é outro. Pronto, eu já estava nele estocado na fazenda. Nós já temos Quando os pobres É que agora não está mais estocado, agora está Deixa ele andando, né? Quantos produtos a MAF disponibiliza quando comercializar? 103. Nós a gente comercializa com 10. O do grosso, né? O grosso.
Mas tem um monte de seguro. Mas assim, é isso que eu ia entrar também. Porque antes. Olha, tem seguro pra celular, pra notebook. Não, você tá Meu celular tem seguro. Você está sendo, assim, muito assim, Pra chácara. eu ia entrar na década de 90, os seguros de peito. Olha, seguro de peito. Seguro de bolsa. Perna, não, galera. Perna. Chega lá da Raia, seguro de perna. A língua tem 1,00 m, não sei quanto de perna. Lá da Raia fez seguro de Também, perna. também. Então, assim, eu me lembro que isso na década de 90 era, eu não me lembro a do bumbum especificamente falando, mas era uma Miss. Esse segredo, né? Não foi a Sheila, não? Aquelas da Sheila Mello, Sheila Sheila tinha lá. No do El Chan, que tinha feito do bumbum. É, aquela morena. Lá descendo na boquinha da garrafa, na música, né? Naquela época, foi naquela época. Não, Não, mas então, outro seguro assim interessante que eu acho que é pouco também esse certificado, responsabilidade civil. Né? Responsabilidade civil para as profissões advogado, médico, cirurgião, dentista, que são Acho que isso é bom, né? Nós temos cidade civil. Nossa, então foi seria, tipo assim, eu como médica cometi um um erro. mais ou menos usar um erro, porque tem um nome específico da coisa, né? Imprudência, alguma coisa assim. Mas é o erro, O paciente é independente de ter culpa ou não ter culpa. No caso, quando você fala erro, porque aí você vai separar imprudência e imperícia. Aí, se teve e não teve intenção, então é erro. Né? Então, aí, esse seguro que eu fiz, eu cubro o meu paciente. No caso, você contrata. É assim, ó, você contrata serviço de responsabilidade civil, né? Sou uma cirurgiã, olha só. Perfeitíssimo. Aí meu paciente se sentiu lesionado, uma cirurgia não saiu de acordo com o CRIS. Aí ele vai entrar judicialmente Contra você. Tem que ser. Aí o seguro brasileiro. Aí você aciona o seu seguro, paga essa cobertura, contratei aí 1 milhão. Dentro você tem 1 milhão para poder responder para esse cliente, né? Foi lá na sentença, pessoal, você vai indenizar 100 mil. Eu tenho a cobertura de 1 milhão. Desse 1 milhão posso retirar. Eu tenho um amigo médico que ele trabalha inclusive com a questão capilar, né? Que é aquela cirurgia de não é prótese também, que é dos fios, né? Dos folículos. Exato. Equipamento hospitalar, equipamento de tomografia, raio-x, tudo tem seguro, que às vezes a gente olha no alto. Seguro viagem, é verdade. Tem seguro viagem. É obrigatório, né? É obrigatório. Por exemplo. É obrigatório, outra coisa. A gente faz para nossos clientes seguro viagem. Muito bom. E aí, nesse contexto, Ed, você está escutando a gente? Oi. Ótimo. Falou pra mim. Não, eu tô lembrando da questão realmente do seguro de vida, né? Porque quando a gente fala dessas coisas, a gente está falando de pessoas, né? Então, assim, até pra gente entender melhor isso, levar um pouco mais de informação a respeito disso para as pessoas, né? Na grande maioria das vezes, as pessoas realmente não... Eu falo por mim. A gente acaba não se atentando muito, pois a gente acaba pensando às vezes mais no Nós tivemos um caso de um cliente da gente que tem uma pólice de seguro de vida para os funcionários. Em menos de 1 ano ele teve 2 perdas. Sério? Sério, aqui em Balsas. Aqui em Balsas? Aqui em Balsas, cliente, conheci todo mundo aqui. Olha só. E ele teve 2 funcionários que faleceram. Certo? Então, assim... Ajudou a família, né? Ajudou a família. Inclusive, já recém-casado, tinha filho, né, Raquel? Um acidente e assim, então às vezes a importância, ele ficou até aqui, R$25, e a família recebeu 30, 40, 50 mil. 50 mil. Ajuda muito, gente. Nossa, muito mesmo. Uma falta. Porque você vai perder a pessoa e aí... Então, e nesse caso, o seguro de vida ele vai levar em conta a questão, por exemplo, se essa pessoa morreu de causas naturais ou de acidente do trabalho. As duas é diferente, né? É diferente. Sim, Ed, por favor. Vamos deixar especialista em Vamos lá. Ó. Quando eu falo desse seguro, parece que você está trabalhando só Tem Gabriel. Sim. só no espelho. Porque não é que eu desejo a morte de alguém, eu quero que alguém morra. Não. Porque é o seguro mais importante para mim que tem dentro do portfólio de você. E todo mundo vai morrer um dia, né? Não Não tem, ninguém vai imortal, vai Se virar a semente. gente respira,
A gente sabe que a gente, a sociedade normalmente a gente foi arrebatado. Ah, mas mas, se não, a gente sabe que a gente vai morrer. Então é um seguro para mim que eu confio, gosto de trabalhar, gosto de conversar, ministrar treinamento, motivar corretor a trabalhar com esse seguro, porque esse seguro é importante. Como a gente estava falando de algo, de residencial, empresarial, multirisco, seguro colheita, tudo isso é importante, mas se o seguro de vida não tiver ativo, se não tiver uma proteção para deixar para quem possa operacionalizar aquilo que você construiu ao longo da sua vida de trabalho. Então, o seguro de vida, hoje, quando eu vou falar, a primeira coisa que eu tento conscientizar, porque logicamente é cultura, voltamos para a cultura novamente. Quando vai falar de seguro de vida, o brasileiro ele já entende, né, que você está dizendo que eu vou morrer. Você está desejando. Você está desejando a minha morte. Você já vem falar de morte pra cá, eu não quero ouvir isso. Não, a gente não está falando, não está desejando morte. Sim. A gente está querendo dizer o seguinte, nós, seguradora, corretor, com uma cordial, quer dizer o seguinte: se você começa um projeto de vida, qual é o projeto? Eu quero fazer com que o meu filho se forme em medicina. Sim. Eu quero fazer com que o meu filho se torne em direito. Mesmo na sua falta, esse projeto que você começou, ele possa continuar. E aí, para isso, serve. Eu costumo brincar, muito falar que seguro de vida que faz quem ama. Sim. Quem ama, você ama alguém, você faz seguro de vida. Porque não é para você, é para quem você ama. Né? Porque hoje o seguro de vida ele vem composto não só por coberturas, que eu vou já citar elas, mas hoje o seguro de vida ele é composto também por assistências. Hoje o seguro de vida tem telemedicina. Marketing tem telemedicina. Telemedicina nutricionista, telemedicina para psicólogos. Ou seja, mães que têm crianças em casa e às vezes quer ter uma consulta, uma assistência com um psicólogo, mas não tem condição às vezes de pagar, o seguro de vida oferece essa assistência. Fiquei muito espantado com o seguro de vida que eu tenho. Fui na farmácia, que é chamada Drogazil, né, que tem aqui no Maranhão, essa rede de farmácia. Eu estou citando o nome dela porque eu nem penso, essa que tem parceria. E aí eu fui comprar uma medicação minha, que estava meio doente, tá? Que o médico passou, que eu já estou, graças a Deus, já recuperei. E aí quando eu botei meu CPF, ele disse: olha, o senhor tem aqui um desconto de está dando mais ou menos R$45, porque eu sou seguro de vida na máquina. Oi? Bem, eu sabia o que essa foi. Olha, o seguro de vida faz uma diferença. Naquele momento de eu comprar a medicação para mim, eu consegui um desconto. Quase pagou a parcela. Eu sabia que tinha esse desconto na rede referenciada, mas eu sabia que essa drogaria que está no Maranhão já tinha esse desconto já com a marca. Então o seguro de vida ele tem essas assistências que faz com que o segurado, como eu, como Raquel, como a Diana, como a Lidete, tenha esse benefício sem vida. Ou seja, são assistências que você consegue desfrutar em vida do seguro de vida. Aí, logicamente, vai vir a cobertura de doenças graves, que muitas vezes a gente, o ser humano não espera um diagnóstico que o médico possa passar de uma doença que possa ali ser grave para a sua vida. Ou seja, você tem tantos, como uma doença que eu vou citar, o câncer. Sendo um pouco mais realista, o câncer é uma doença que muitas vezes a pessoa vai num diagnóstico, vai numa consulta de rotina, o médico examina você toda, faz tudo isso. Principalmente hoje para mulheres, infelizmente você está com câncer de mama, né, que muitas vezes as mulheres têm esse diagnóstico. O seguro de vida, em vida, consegue lhe dar uma indenização, lhe ajudar com uma indenização, caso essa pólice, logicamente, tenha essa chamada doenças graves. Né? Ou tipo de outra doença que seja algo que vai deixar, que você vai ter que precisar de renda financeira, onde o médico diagnosticou aquela doença. Ou invalidez também, né? Mais avançado, se tiver dentro da pólice, o seguro vai cobrir. Então, é um tipo de assistente de cobertura que vai beneficiar muito, não só a mulher, como também o homem. Porque o homem também tem aquela cultura de dizer assim: eu não vou de médico, eu não preciso de seguro de vida, porque eu não adoeço e também eu não vou morrer. Claro. Exato. É assim. Só lembrando também. Um homem
sei muito bem, né? Às vezes, minha esposa que luta pra mim, rapaz, já marquei alguns pais, né? Tô bem. Eu tenho seguro de vida. E eu agradeço o seguro de vida daquela pessoa. Mas é como plano de saúde, né? Que a corretora também, hoje a Cordial opera com os planos de saúde, a gente paga pra quê? Pra não usar. A gente fica a mesma coisa. A gente paga pra não usar. Aí só Mas quando precisa é tão bom ter. Vai vir com outras coberturas, como morte natural, morte acidental, invalidez, Ótimo, isso é algo que a melhor. pessoa também não morreu, mas se ficou inválido, perdeu um braço, uma perna, fraturou a coluna, não vai mais poder andar, seguro de vida. Tem esse tipo de cobertura. Outro tipo de cobertura boa, diária, Hotel. diária, Hospitalar. Ok. também tem isso dentro do seguro de vida. Então, o seguro de vida, se a pessoa tiver a curiosidade de conhecer, vai ver que não é só morte que a gente fala. Sim. A gente também cuida. Tanto é que o nome é seguro de vida, né? Não é seguro de morte. E sem contar também que tem aquele número aqui da lotérica, como é que fala? Que tem o sorteio Ah, é o telefederal. da Loteria Federal. Sim. Ainda também tem. Fizeram um voucher, ainda pode cair. Mas outra facilidade que o seguro de vida proporciona, que às vezes a gente olha só o seguro individual, seguro de vida. Mas ele também tem é amplo para as empresas, tanto pessoa PJ como para produtor rural. E interessante que às vezes a empresa ela tem aquela rotatividade de funcionário, né? Sim. Contratei um hoje, demito amanhã, e às vezes pensa, e a carência? Nós também já trabalhamos com isso, com coberturas que não tem carência. A partir do momento que o funcionário é registrado na GFIP, ele já tem a cobertura do seguro de vida, não precisa ter aquela carência de 30 ou 90 dias. Então o seguro de vida também ele tem essa vantagem para a empresa, PJ e para produtor rural. E no momento do acidente, a seguradora cuida de tudo. Né? Também é uma vantagem. Não é só receber, porque gente, mas o funeral, a funerária, a urna, tudo é. Olha, todo mundo que você conversa que perde alguém, ela fica naquela coisa, né? E tem trâmites, gente, que eu acho assim, tão desumano, né? Por exemplo, o INSS, tu tem que estar 7 dias você ainda tá sofrendo, você tem que ir pra lá, É umas coisas assim que realmente. E quando você pega um médico que não é muito legal, como aconteceu comigo. Nossa. Não não é brinquedo não, né? Você tá doente, sai pior. Pois é, né? Como é que pode? Mas acontece, é. É o que a gente tá falando. Aquela coisa, né? Muitas vezes a pessoa, ela tem a profissão, mas ela não tem esse propósito, essa profissão foi só por um glamour, então ela não tem aquela... Ah, gente, mas assim, ontem inclusive a gente estava até falando isso, a gente estava num café e uma amiga médica, e a gente estava mencionando a questão de que às vezes a gente fica com essa percepção de que o médico é desumano, né, que ele não tem esse olhar, principalmente falando de médicos que atuam na questão de câncer, né. E aí ela como médica, ela disse, a questão não é essa, é porque você imagina, tente se colocar no lugar do médico, se ele se envolvesse emocionalmente com cada paciente. Num hospital que às vezes passa ali 100, 200, 300 pessoas por dia. Ele não teria condições psicológicas. Ele não poderia ser médico. Exatamente. Então, assim, a gente também acaba não tendo tanta empatia pelo médico. Não estou dizendo que tá certo ou errado, não, tá, gente? Assim, até porque, assim, eu acredito que cada momento é um momento, né? A questão de que a gente sabe que tem médicos realmente despreparados para dar uma notícia, né? Então, assim, não é que não morreu, morreu, né? Assim, olha, você sabe, a pessoa estava em tratamento e tal, então tem jeitos de se falar a mesma coisa, né? Então, assim, tem uma coisa que é a falta de tato, realmente, na hora de tratar com a família, e tem o outro lado que é essa questão do não se envolver. Então, quando a gente fala de seguro de vida, e pensar que o seguro de vida pode trazer junto essa assistência funerária, porque realmente é o momento onde você nem lembra que você tem que fazer determinada coisa, né? Então, é meio que um checklist, né, de coisas que precisam ser feitas, mas que você não tem cabeça. Não tem cabeça, é isso. Né? E aí vai meio que as coisas vão acontecendo. Então, assim, é interessante isso. E aí, assim,
No caso do seguro de vida, então, como que funcionaria a questão do acionamento, por exemplo? É porque eu imagino que tem situações, por exemplo, que a pessoa nem sabe, às vezes a pessoa, né? Tem gente que faz um seguro de vida lá e coloca lá na pólice, por exemplo, a esposa, vamos dizer, mas não necessariamente avisou a esposa. Né? Tem esse tipo de situação também. Mas partindo do pressuposto que pode lá vacinar e assim. Isso. Mas partindo do pressuposto que a pessoa saiba que ela tem aquele beneficiário, que ela é beneficiária, enfim. Como que funciona o acionamento desse quando seguro? É de corretor, você quer dizer, né? Isso, digamos que eu tenha, né? Vamos um exemplo, eu tenho seguro de vida. E aí, não vou falar de morte, não, vou falar de uma assistência médica mesmo, essa coisa igual vocês citaram. Como que eu vou fazer esse acionamento? Certo. Vamos já no global, então, aqui, né, em relação a essa assistência. Vamos falar, iniciar da morte, né? O cliente entra em contato conosco, nos informa, se é a empresa ou se é a pessoa física, nos informa. E nós, corretores, a gente já tem essa sensibilidade de entrar direto em contato com o prestador da funerária para fazer esse serviço. Já informa a questão de... Já falamos direto a questão de reembolso. Não falamos a questão do cliente ter que pagar o valor, nada. A gente já trabalha com ele a questão de a seguradora já repassar esse dinheiro, e daí a gente trabalha com 30 dias de repasse para esse prestador. Aí depois disso já entra em contato, já pede a certidão de óbito para fazer essa assistência, né? Vai fazer assistência de passar todo o sinistro. E aí a seguradora já pede um checklist de documentos que são necessários para esse sinistro, quem vai ser o dependente, se não tiver na apólice, aí é por lei, né, que no caso é cônjuge e filhos, aí entra eles, se não se tiver lá registrado na apólice, pede documentação, endereço e cai para análise. Então é bem assim, tranquilo as informações que são solicitadas, né? Questão de assistência é a mesma coisa, né? Eu tô com assistência, aí você tem que pegar todo o seu laudo de médico para poder repassar para a seguradora para poder ser aberta a assistência, o sinistro. Então, o seguro de vida hoje, ele tem que ser tanto a esposa quanto os filhos. É isso ou não? Ele pode ser simplesmente a esposa? Eu, por exemplo, eu mesma tenho uma pólice que é direcionada para minha mãe. Ah, ok. Eu fiz uma própria para minha mãe. Mas eu também tenho outra que eu fiz para os meus filhos. Sim. Não, eu perguntei isso porque assim... Mas aí, por isso, eu não colocar lá... Mas a segurança é você, no teu caso? Eu sou assegurada, mas coloquei eles como dependentes. Não são beneficiários, eles são beneficiários. Okay. Mas em caso não identifiquei ali que são, no caso, minha mãe ou meu pai, por lei, ficam os meus filhos. No caso, meu esposo ficaria, né? Eu fiz essa pergunta porque assim... se eu estiver errada, você pode ir falar. Pode complementar, porque às vezes a gente fica nervosa e fica o esposo e os filhos menores, né? Exato, menores de 18 anos. Por aí. Pode. Com certeza. Não, tá correto. Né? A questão de uma pólice de vida, ela tem beneficiários, sim. Com certeza. Você pode direcionar quem você pode colocar nessa pólice como beneficiário. E também diferenciar por percentuais. Ok. Por exemplo, você, eu sou segurado e quero colocar minha esposa e minha mãe. Posso colocar 50% para cada. Na soma tem que dar 100, né? Se você posso botar 50 para cada, eu posso botar 30 para um, 70 para outro. Isso eu informando. Quando eu não informo na pólice do beneficiário, vai pela lei normal, a lei de quem são os meus parentes legais. Exemplo, primeiro, cônjuge, se não tiver, vem filho, depois se tiver, vem pai, mãe, tio, etc. Ou seja, a pessoa recebe, algum parente vai receber aquilo que aconteceu no direcionei. Sim. Só que quando a gente fala, voltando agora à diferença, quando a gente informa que eu quero colocar o meu cônjuge ou eu quero colocar o meu filho na pólice, eu não estou informando como beneficiário, eu estou informando que eu quero relacionar eles na pólice. Como é que funciona essa cobertura? Quando eu coloco o cônjuge, por exemplo, eu sou segurado, mas eu quero relacionar ela também como segurada na pólice, mas quer dizer que em questão de sinistro na morte do meu cônjuge, eu, como segurado titular, recebo a indenização da relação na pólice. Ou como vice-versa, eu fiz um seguro para ela e fui incluído na pólice como cônjuge. Se eu morro e sofro um sinistro de morte, ela recebe
vida como segurado aquela indenização. Sim. Então, quando eu no cônjuge, é dessa forma que acontece esse pagamento, tá? Que é diferente de beneficiário. O beneficiário só vai receber mesmo a indenização de qualquer forma. Agora, quando eu relaciono, é que eu estou segurando a vida na minha falta ou a vida do meu cônjuge na falta dela. Ou dele. Certo? Então, dessa forma que funciona a inclusão de cônjuge. E filhos é a mesma coisa. Eu não sou muito fã de tocar de filho. É melhor não. Deixa logo com a mãe, que a mãe toma conta. Na pólice, quando eu coloco o filho na pólice, eu me relaciono dele, eu quero conversa uma coisa. Sim. Meu filho, ele quer ter em caso de falta do meu filho, acontecer alguma coisa com ele. Pai não quer isso, mas acontecer. Inclusive, eu acho que se o pai fez isso, eu não. Será que faz? Mas seguro de vida como é que você falou? É pra quem ama, né? Isso aí. E às vezes tem. E tem a ver também com um relacionamento que às vezes não tá tão bom. Porque você tem que pensar que às vezes se o relacionamento também não tá tão bem, você vai, na verdade, beneficiar os filhos, né? Também tem esse outro lado. A gente tem cliente que a esposa fez com o esposo não sabe quem tem. Mas ela tem confiança. Porque ele viaja muito e ela fica preocupada. Claro. E ele não quer fazer, ela tem Mas aí eu ia entrar nessa pergunta antes. A esposa pode fazer sem ele saber? E ele pode fazer sem Não deve, né, Regi? Não, essa pergunta é assim, que nem você falou, ela tá preocupada que ela tem filhos pequenos e ele não quer fazer. Mas o cliente faz num banco com a esposa? Faz. Ai, gente, é assunto pra danar, hein? De poder fazer, o cônjuge vai fazer sem eu saber, eu vou fazer o seguro de vida para mim sem minha cônjuge saber, posso. Eu vou colocar ela como beneficiário. Que vai ser caso da minha mão. Agora a pergunta é, eu posso fazer para o meu cônjuge o seguro de vida sem ele saber, para se ele morrer eu receber? Aí não, porque vai ter que ter a assinatura dele. Tem assinatura eletrônica, tem dúvida daquela pessoa que eu estou fazendo. Então, muitas vezes, por exemplo, na marca, quando eu incluo o cônjuge, eu preciso de CPF. Vai precisar da assinatura eletrônica ou da assinatura manual, e a pessoa que está fazendo vai ter que ter ciência que está fazendo. Então, praticamente, não saber só se for por lá assinatura. E os bancos todos fazem isso, né? Então, o caso é analisado, né? Por exemplo, nós tivemos também um caso que ele fez o seguro de vida, colocou a esposa como a beneficiária, colocou o CPF dela mesma, identificou ela como beneficiária. Só que daí, quando ele morreu, ele faleceu, ela estava grávida. Foi. Aí teve que finalizar o processo, o bebê nasceu, aí teve que fazer a abertura de conta pro bebê, para o seguro ser 50%. Na pandemia, gente. Faleceu de Covid. Já estava grávida. Quando ela faleceu, ela estava grávida de uns 3, 4 meses, né? Daí o processo teve que ser finalizado, não somente mesmo, mas não, só o fato de estar grávida já obriga a dividir. Exatamente. Aí o processo ela recebeu 50%, mas o processo foi finalizado quando o bebê nasceu. Aí disponibilizou a certidão de nascimento dele e já teve que fazer logo uma abertura de conta. Deixa eu fazer uma pergunta difícil, mas que eu sei que eu já ouvi vários casos de pessoas que não atualizam o beneficiário. Então a pessoa está casada com fulano quando fez o seguro, mas aí 3 meses depois fulano não é mais fulano, que agora é cicrano. Deixou lá, né? E aí quem é que vai receber? A cicraninha inicial que e não é mais a esposa. Ela pode nem ter o nomezinho CPF dentro da pólice, mas se ainda toda a documentação dele de certidão tiver ela como cônjuge, ainda vai. Até porque também, vale o papel. Eu quero dizer, até porque também muitas vezes a gente sabe que processo de divórcio no Brasil, 2, 3 anos a pessoa já está casada, está morando com a outra. Muita gente não separa, né? Exato. Nós temos vários casos. Mas aí nesse caso, o fato dela ainda ter um vínculo jurídico, né, de casamento ali, mas já estar com uma convivência com uma outra pessoa, ele pode fazer essa substituição?
ela pode, na ocasião do endosso dela de substituição, colocando que eu quero trocar o beneficiário. Ok. Ela tem o tempo que ela tiver após ela Porque não precisa ser a esposa, o beneficiário é qualquer pessoa. Exatamente, ela escolhe a porcentagem para quem ela quer identificar o beneficiário, mas ela precisa. Se ela não identificar por lei, vai ser quem Mas tiver então esqueceu. registrado no papel. Eita, quem tem pano pra manga. Vamos ficar com logo, tá? Só pra avisar, mais rápido. Olha, A gente. mesma situação também, indenização de veículo. Sim. Se você tem seu seguro, tá lá no nome, por exemplo, do seu esposo, que você separou, mas você não mudou a pólice, porque a pólice é por CPF, não é por veículo. Sim, sim. Se você não fez alteração, deu sinistro, vai pagar na conta do segurado, do CPF. Aí não conversa mais com ele ou com ela. Infelizmente, vai Nossa, passar. Esse caso da pessoa que estava grávida é interessante. Era um casal jovem. Aham. E a pessoa faleceu, né? E ele tinha uma previdência na MAF de 2 milhões que a gente fez para ele. E aí, uns meses antes, ele ficou mais tempo pagando e ele cancelou. E aí fez um seguro de vida pequeno, acho que eram 100 mil reais. E faleceu. Caramba. 2 meses E depois. não há o que fazer. Cara, e você não pensa. Aí o cunhado dele me ligou e perguntou, fulano, ele não tinha uma previdência? Tinha, mas Tinha cancelou. verbo no passado, né? Mas ele não Também cancelou. E aí a esposa É a juventude, né? Os ímpetos de juventude. Galera, vocês não têm noção de quanto tempo nós estamos conversando, vocês acharam que nós íamos conversar. É. E é engraçado, né? Porque assim, às vezes ele fala, seguro, não tem nem assunto. Não. Se deixasse, acho que a gente ficava mais umas 2 horas ainda. Ficava. Passou nervosismo, todo mundo aqui que nós não falamos, que nós não falamos, que nós não falamos. Medo. Pronto, falamos horrores aqui, ó. Mas quando a gente fala o que gosta, né? Exatamente Conversa isso. bom. Exatamente. Agora Eu vou- com gosta. Eu vou ver se eu passo primeiro a palavra pro Ed fazer as considerações finais, Ed, e pra gente se encaminhar aqui pro final do programa. E tá contigo. Não, só para agradecer essa oportunidade, né, de estar participando desse podcast de Água Morena, maravilhoso. Eu estava falando um pouquinho sobre seguros, que é muito importante, né, apesar de muita gente no seu planejamento orçamentário, financeiro, coloca o seguro lá por último lugar, mas não é bom ter que colocar ali nos seus custos fixos ali, primordial também, porque o seguro é importante numa família, então, seja ele se tiver de tudo, de auto, de empresa, de vida, de tudo, é bom, mas pelo menos tiver daquilo que você pode ter, pode ser mais prejudicial, tem que fazer. Né? Então, agradecer por essa oportunidade de estar falando um pouco, tentando desmistificar essa cultura negativa que tem na sociedade em relação ao seguro, que seguro não precisa ter. Então, isso é importante, a gente sempre está frisando e falando. Né? Então, agradecer a oportunidade da MAF, em nome da MAF, que é uma grande companhia, e até fazendo uma Marcha. a gente é patrocinador oficial da Libertadores, e onde Aceitamos ingressos. Cadê os ingressos? Da Libertadores, da marca que vai Perfeito. seu símbolo ali estampado, né, onde o país é o país do futebol e a gente está lá agora no meio, com uma grande companhia, fortalecendo mais essa marca. Agradecer as meninas da Cordial Agro, que é um grande parceiro, corretor de seguros, o Index, Raquel, e tem mais ainda dessa equipe, que hoje aí vamos dizer que o concorrente do meu estúdio, é um dos meus principais corretores. Vai. Tomara que a gente escute pra gente ter audiência. Fala assim, gente. Cambalhões do Maranhão. Fala assim. Graças a Deus. E a Yara. Lara. Aí a Lara, a Regiane e a Lara, por esse convite. Muito grato mesmo por ter lembrado da gente, daquela nossa conversa que a gente teve pessoalmente com vocês. Sim. Obrigado. Tá? Possam contar o que for com a máfia, não só na questão de seguros, mas também se quiser chamar outras oportunidades para falarmos de outros assuntos, e a gente está participando também, que a gente tem mais coisas para falar, tá? Sim. Sim. Coisas financeiras abordando no futuro, tá bom? Teremos a oportunidade. Então, um grande abraço, grande beijo para todos. Contem aí com a Máfia Seguros. O que precisar, que a gente está aqui sempre à disposição.
Gratidão. Obrigada. Lindete. Bom, como a gente falou, né, agradecer a vocês pela oportunidade, agradecer o Ed também, que disponibilizou também, né? Sim. A Diana pelo convite lá também. E a Raquel também, sendo nossa parceira, está conosco aqui. Então, conte também conosco, a Cor de Água está aqui há 10 anos. E veio para ficar. Amém. E estamos aqui, viu? Precisar, nós estamos aqui. Verdade. Quero agradecer a oportunidade, foi um bate-papo muito bom, foi muito proveitoso. E dizer para todos, né, que a corretora assim, tá de portas abertas, não só para fechar o seguro, mas o seguro fechar é uma consequência, mas para tirar as dúvidas. Porque eu acho que isso é muito importante, você saber o que você está contratando. Então, nós estamos ali para fechar, tirar as dúvidas, passar informação para todos que precisarem. Então, passa para o pessoal que está ouvindo, que não sabe onde fica a Cordial Agro, os contatos. Bom, nós estamos localizados bem na rotatória aqui da Litorânea, em cima do prédio da Delícia do Bolo. O nosso telefone e WhatsApp é fixo, 3541-9928. Estamos à disposição, estamos 24 horas ali, pode mandar mensagem, temos plantão também. Então pode entrar em sábado, domingo, feriado. Disponível aí. Nosso Instagram é Cordial Agro, também corretora de seguros, e estamos à disposição de todos para explicar o que é o seguro, apresentar todos os produtos que as seguradoras oferecem. Ai, que coisa. A Avenida Litorânea é chamada, conhecida também como a Quinta Catulo, viu, gente? Aqui não é na beira do Tio Zé na vida. Não, Litorânea não chove, é Litorânea. Mas ali é a doutora José As botas de ser vista. E o Instagram é @Cordial Agro. Ter tirado um tempinho aí que você está na capital para conversar com a gente. Raquel, Lindete, muito obrigada. Obrigada, sucesso, né? 10 anos aí de Cordial Agro, continue, como você disse, né? E para nós também é um prazer ser patrocinadores. Graças a Deus, muito obrigada, gente. E é isso. Mais um Chama na Rotina e até o próximo programa, gente. Tchau, tchau.